E aí, meu amigo, minha amiga, nos encontramos mais uma vez. Estamos prontos para começar esse dia da melhor maneira possível, estudando a palavra. E agradeço a sua companhia e agradeço a sua interação conosco quando você nos ajuda a pregar o Evangelho, tomando esse vídeo e levando para outras pessoas. Continue assim fazendo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se junte a nós, tá bom? Se no final você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei, porque isso nos ajuda aqui. Uma vida centrada em Deus. Você há de convir comigo que o egocentrismo, ou seja, colocar o eu em primeiro lugar, no centro de tudo, tem sido uma marca indiscutível dessa geração que nós estamos vivendo. O consumismo, se alegrar, fazer a sua própria vontade, seus próprios desejos, nós vemos isso de maneira muito clara e muito forte na sociedade na qual estamos inseridos. Porém, a palavra de Deus nos dá uma outra direção. Se nós entendermos e colocarmos a nossa vida em consonância com o que a palavra de Deus nos traz, haveremos de experimentar algo diferente que essa geração está experimentando, essa geração egocêntrica, que tem acumulado os conflitos e mais conflitos, tristeza e mais tristezas por viverem uma vida centralizada no seu próprio eu. Eu vou ler para você 3 textos, são 3 visões que nos ajudam a compreender essa questão. O primeiro é Mateus capítulo 6, versículo 33, que nos diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. As palavras de Cristo aqui são muito claras, né? Colocar Deus em primeiro lugar, fazer do reino de Deus a nossa prioridade máxima. Olha, eu quero dizer para você que a mensagem da cruz é uma mensagem anti-egocentrismo. Olha para Jesus, que a Bíblia fala que ele não veio para ser servido. Eu quero dizer para você que Jesus é o soberano de toda a terra. Ele é o rei dos reis. Ele merece ser servido, mas a Bíblia fala que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, olha só a moralidade do reino de Deus. É colocar as coisas na sua devida ordem. Deus em primeiro lugar e depois as outras coisas. Deus sempre em primeiro lugar. Então, esse é o primeiro conselho. Veja o que Paulo fala em Colossenses 3, versículo 1 e 2, que diz assim, ó: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha aí. É um direcionar do olhar de maneira diferente, né? Pensem nas coisas que são lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque nós fomos ressuscitados com Cristo. Veja que buscar a Deus em primeiro lugar, ou buscar a Deus e seu reino em primeiro lugar, colocá-lo em primeiro lugar, pensar nas coisas que estão lá do alto é uma atitude mental, deliberativa de cada um de nós. Ou seja, nós precisamos usar o nosso raciocínio e também a nossa liberdade para escolhermos as coisas mais nobres. E as coisas mais nobres, segundo o que nós acabamos de ler aqui, são aquelas que estão lá no alto, não as que estão aqui na terra. E o terceiro ponto que eu gostaria de mostrar para os irmãos é Hebreus capítulo 12, o versículo 1 e 2, que nos diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Colocar Deus em primeiro lugar, pensar nas coisas lá do alto e nos desvencilhar-nos, desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Como? Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. E aqui se perfaz o segredo da vida vitoriosa em Cristo. Colocá-lo em primeiro lugar é uma atitude de decisão, de ação, movida por uma mente que está centrada em Deus, olhando, pensando nas coisas que são lá do alto, nos
desvencilhando dos pecados, aqueles pecados que nos afastam de Deus, olhando sempre firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eis aqui, amigos, a receita para o sucesso espiritual. E aí o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 8, as seguintes palavras. Escute bem. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em outras palavras, queridos amigos e irmãos, no grande conflito, aliás, a essência do grande conflito vai ser pela mente, pelo controle do pensamento, porque a nossa mente é a cidadela do nosso ser. Como diz aqui a lição, a mente é a fonte das nossas ações, ou seja, por isso que as obras revelam onde é que estão os nossos pensamentos. O apóstolo Paulo nos dá aqui um conselho, tenham sempre o mesmo modo de pensar que o de Cristo, está lá em Filipenses capítulo 12, e se tenham, escolham, né? Denota que permissão, escolha voluntária, racional, ou seja, tenha o mesmo modo de pensar de Cristo, ou seja, se permita moldar pelo pensamento de Cristo, pensando nas coisas lá do alto, colocando Deus em primeiro lugar. Essa é a essência do grande conflito. Se Satanás dominar a nossa mente, fazendo-nos acreditar que seremos mais felizes dando vazões aos nossos desejos, às nossas vontades pecaminosas, desonrando o nosso Criador, ele nos levará certamente à perdição. Mas pelo contrário, se nós nos submetermos ao nosso Criador, pensando como Cristo pensou, olhando e pensando nas coisas lá do alto, naquilo que é de boa fama, que tem algum louvor, consistir o nosso pensamento nessas coisas, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, a consequência imediata disso é agradar ao nosso Criador, e Ele não se esquecerá daqueles que vivem pensando nele nessa terra. Quando Ele voltar, Ele vai chamar aqueles que nele viveram centralizados na sua vontade, nos seus mandamentos, na obediência em Cristo, somente em Cristo, pela fé em Cristo, né? Percebeu? A questão aqui de deixar Deus centralizado na nossa vida, Ele é o centro, Ele deve ser o primeiro lugar. Quero dizer para você, querido amigo, que se Deus não for o primeiro na sua vida, Ele não vai querer ser o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, nem o último. É uma questão de lealdade aqui, viu? Colocar Deus em primeiro lugar significa morrer para o eu. O próprio Cristo nos diz, aquele que quiser seguir após mim, negue a si mesmo. Toma sua cruz e siga-me. É fácil negar a si mesmo? Não é fácil. A nossa tendência natural é justamente buscar preservar, defender o eu, o egocentrismo. Essa é a nossa tendência. O Evangelho nos liberta da escravidão do próprio eu. É colocar Deus no centro, deixar Ele no comando da existência. Quando isso acontece, sendo-lhe submisso, absolutamente submisso à sua vontade, haveremos de experimentar o poder do Evangelho em nossa vida e da transformação que Ele deseja operar. Que essa seja a sua realidade nesse dia, tá bom? Vamos orar? Querido Deus e Pai, nos ajude a viver centralizado em Ti, colocando em primeiro lugar na nossa vida, nas nossas escolhas. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo e querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada espiritual. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.